Pregação do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldades que muitas vezes acabam deixando o nosso coração atribulado, pesaroso. E é nessas horas que textos como esses são tão necessários para nós, porque eles acalmam a nossa alma. Eles falam, como o Senhor Jesus Cristo disse, que o nosso coração não deve ser turbado, não deve estar turbado. Em outras palavras, que nós devemos ter paz, que nós devemos ter ânimo, que nós devemos ter esperança. E essa é uma mensagem que precisamos tanto, não é? Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo precisavam dessa mensagem agora. É curioso notar que o contexto dessa passagem está relacionado exatamente com os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. É interessante que logo no capítulo anterior houve a última ceia do Senhor Jesus com eles, vamos assim dizer. Onde o Senhor Jesus Cristo mais uma vez falou da sua morte, do que ele padeceria, e ainda indicou que um deles seria o traidor. Um momento certamente de apreensão, de tristeza, de tribulação. É interessante que no Getsêmani é dito que os discípulos dormiam porque estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Eles ainda não entendiam exatamente o que iria acontecer. Muitos deles ainda tinham dúvidas, muitos deles não sabiam o que aconteceria exatamente. Mas eles estavam tristes, porque apesar de todas as dúvidas e talvez a falta de clareza no entendimento deles sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, ainda assim era nítido o clima de despedida no ar. O clima de que algo muito sério iria acontecer, o clima de perseguição ferrenha por parte dos judeus, o clima de morte que assolava os discípulos. De maneira, meus irmãos, que nós podemos compreender como o coração dos discípulos estava nessa hora, não é? Talvez pensando que seria o último momento com o Senhor Jesus, preocupados com o futuro, com o que haveria de ocorrer. A situação era séria, a situação era drástica. Eles mesmos acompanharam diversas vezes que os judeus pegaram em pedras para matar o Senhor Jesus Cristo. Não faltaram oportunidades, não é? E parece que finalmente estava chegando a hora da despedida. Para nós, talvez seja um pouco difícil enxergar essa aflição que os discípulos passavam, porque nós conhecemos a história toda, não é? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que Ele triunfou, mas os discípulos não. Não nesse momento. Eles ainda não entendiam a ressurreição. Eles tinham dificuldade para enxergar que a cruz era o caminho da vitória e não da derrota. O clima dos discípulos era um clima de tristeza e derrota. Mas então temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o bom pastor. Aquele que, como ninguém mais, sabe o exato momento e a exata palavra que precisa dar aos seus discípulos. E é interessante então que os últimos capítulos de João, até a crucificação, relatam apenas uma espécie de ministração, espécie de ensino particular do Senhor Jesus com os seus discípulos mais chegados, os apóstolos. E como é que esse ensino então começa? Qual é a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo traz quando Ele vai ministrar pessoalmente os seus apóstolos, lhes preparar para a cruz? A primeira palavra é: não se turbe o vosso coração. Uma palavra de paz, uma palavra de esperança diante da circunstância mais caótica que alguém poderia passar. E não é isso que nós precisamos também. A vida cristã não é fácil, e é por isso que esta palavra do Senhor Jesus Cristo precisa estar tão firme, sempre no nosso coração. Mas esta palavra não é somente interessante para aqueles que seguem a Cristo. Essa palavra também é interessante para aqueles que não seguem, não é? O mundo vive um caos. É, de certa forma, irônico que o homem moderno, na medida que ele descobre tantas coisas e consegue, por assim dizer, tantas conquistas em diversas áreas, ainda assim é o homem que mais enfrenta problemas emocionais.
mais enfrenta problemas de depressão. É o homem que tem mais dificuldade de lidar com as dificuldades. É irônico. Muitos pensam que não deveria ser assim. O homem moderno deveria ser um homem mais pacífico, afinal tem tanta educação, tanta tecnologia a seu dispor. Facilmente conseguimos acesso aos médicos, temos remédios cada vez melhores, tratamentos. Mas ainda assim, não vemos resultado. De maneira que o homem continua, mesmo nesta era moderna, com aquele vazio em seu coração, com aquela espécie de ansiedade que não acaba, com aquela inquietação que nada parece resolver, e ele então anda cambaleando de um lado para o outro, tentando encontrar o que pode acalmar o seu coração. Mas ele nunca encontra, não é? Nós temos a experiência do próprio rei Salomão, relatada no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 3 ao verso 11. O rei Salomão foi um rei que desfrutou de tudo o que o mundo pode oferecer. E ele relata exatamente isso neste capítulo, não é? Ele diz que ele resolveu no seu coração dar-se ao vinho, verso 3. No verso 4 ele diz que ele fez jardins e casas, plantou vinhas, ele fez açudes, ele comprou servos e servas, diz o texto. Diz que ele amontoou prata e ouro, tesouros, de maneira como nenhum outro. Diz que ele desfrutou de mulheres e mulheres, que ele se engrandeceu e se sobrepujou a todos os que vieram antes dele em Jerusalém, que ele alcançou um coração sábio. E é interessante a conclusão do texto. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele conquistou tudo, em outras palavras. Tudo que o mundo pode oferecer. Mas a conclusão que ele chegou foi: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que triste conclusão. Um homem que conquistou tudo o que o mundo pode oferecer, e ele diz que isso é vaidade, é correr atrás do vento. Em outras palavras, poderíamos dizer que isso não acalmou meu coração atribulado. De maneira que esta é uma palavra também interessante, então, aos descrentes, não é? Certamente não há paz fora de Cristo. Não há, de maneira alguma, como acalmar este coração atribulado em nenhum outro lugar, senão através do Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer que nesses versos, então, temos exatamente a resposta, ou o remédio para o coração abatido, não é? Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus. E ele então traz os motivos, ou por que nós não devemos ter o nosso coração dessa forma. De maneira, meus irmãos, que eu então desejo expor João capítulo 14, dos versos 1 a 3, sobre esse tema, o remédio para o coração abatido. E nós veremos então dois remédios, por assim dizer, que o Senhor Jesus Cristo traz para acalmar o coração dos crentes. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo diz que o nosso coração não deve ser turbado, porque devemos crer nele. Creiam em Deus, credes em Deus, crede também em mim. De maneira que eu chamo este primeiro remédio, vamos assim dizer, de uma fé clara. O que eu quero dizer com uma fé clara? Eu quero dizer que é uma fé que entende com clareza aquilo em que ela crê. Não uma fé mística, uma fé nublada, uma fé do crer simplesmente por crer em qualquer coisa, em qualquer religião, em qualquer Deus, em qualquer pessoa, e então está tudo bem. Mas credes em Deus e crede também em mim, disse
o Senhor Jesus Cristo, de maneira que esta fé tem um objeto claro, determinado, que nós devemos compreender perfeitamente para que o nosso coração, então, tenha paz. E esse é o grande ensino do Evangelho. Um dos grandes ensinos do Evangelho é que se o homem deseja encontrar a salvação, ou nesses termos, encontrar a paz para o seu coração atribulado, ele precisa de fé. Ele não vai encontrar nele mesmo, em outras palavras. Ele não vai encontrar na sua própria sabedoria, na sua razão, no uso da sua razão, e ele tentar entender todas as coisas com a sua mente. Então ele vai encontrar uma resposta para a ânsia do seu coração. Não. O Senhor Jesus aqui ensina. Vocês precisam crer. Em primeiro lugar. Não adianta. É algo que vai além de vocês. É algo que está além do conhecimento humano. O que pode trazer a paz, o que pode acalmar o coração que está atribulado, vai além do que o homem pode conhecer, conceber ou produzir por si só. É preciso crer. Mas crer em quê? Crer em quê? Talvez esse é o questionamento que nós precisamos, mais importante que nós precisamos responder, não é? O mundo ensina que nós podemos crer em qualquer coisa. Muitos não dizem isso. Muitos dizem, que bom que você tem uma religião, eu acho ótimo que você tem uma religião. A religião é algo bom, não precisa necessariamente ser esta ou aquela religião, ou esta ou aquela igreja, desde que você creia em alguma coisa. Isso então fará bem a você. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina. Ele não está dizendo, creia no que você quiser crer, e o seu coração encontrará paz. Creia no que você imaginar, creia no que você achar que é melhor para você. Abrace, seja feliz. Ele não diz isso. Ele diz, creia em Deus e também em mim. De maneira que esta fé é uma fé clara, uma fé teocêntrica, não é? Uma fé cujo objeto, em primeiro lugar, é o Deus da Escritura, o Deus que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, o Deus dos Hebreus, o Deus da Bíblia, o Deus que ele chama de Pai. E é lógico, meus irmãos, que somente esse Deus pode trazer paz a um coração assim, não é? Um homem não pode encontrar paz fora desse Deus. Porque esse é o Deus Criador que nos criou. E nos criou de uma maneira que o nosso propósito de vida, que o objetivo pelo qual nós fomos criados é para a glória dele. O homem foi criado, diz o nosso catecismo, não é? Que o nosso objetivo principal, o nosso fim, é a glória de Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. O homem que foi criado para isso, para honrar a Deus, o seu Criador, e para ter comunhão com Ele, e nesta comunhão então encontrar alegria e felicidade. Mas a tristeza, então, é que os homens não creem em Deus. E não entendem que, esquecendo do seu Criador e do objetivo pelo qual foram criados, então jamais encontrarão a verdadeira paz e felicidade. E é por isso que o coração de tantos é inquieto. Vocês já repararam? Quantas pessoas não sabem o propósito da vida? E elas vivem uma vida sem propósito. E elas então buscam um propósito que dê significado a essa vida. Alguns acham então que é perseguir uma grande carreira de negócios. E me desenvolver, e me tornar um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado. E então me sentirei realizado e feliz. Mas isso não acontece. Outros pensam que é então riquezas. Propósitos da vida é acumular bens e riquezas. E então, quando eu ficar próspero, eu me sentirei feliz, por não terei que me preocupar com os problemas que a falta de dinheiro traz. Mas muitas vezes é o contrário, não é? Parece que quanto mais riqueza, mais dolo. De maneira que as pessoas andam tontas pelo mundo, procurando algo que elas possam dizer que vale a pena viver por isso. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo traz: creiam em Deus
E assim o seu coração encontrará paz. Porque Deus os criou. Esse é o propósito da vida. É para isso que vocês existem. Para o seu Criador. Mas não somente isso, meus irmãos. Somente Deus e a fé em Deus pode trazer paz ao coração de alguém. Porque somente o Deus da Bíblia é suficiente para as nossas necessidades. A alma do homem clama por justiça, não é? Por exemplo. E nós olhamos para o mundo e nos indignamos com a injustiça do mundo. Como o justo é perseguido. E como o ímpio muitas vezes sai vitorioso. Isso não é algo exclusivo da nossa época. Sempre foi assim. Quando o pecado tomou conta do mundo, o que nós vemos e mais vemos é a injustiça. E os homens oprimindo uns aos outros. E nós muitas vezes nos perguntamos, então, onde está a justiça nesse mundo? E ela parece não existir. Nós ficamos tristes, abatidos, angustiados. Mas Deus é o justo juiz. E nós podemos crer que, ainda que a justiça dele não seja executada nesse mundo, nessa era, nesse momento, ela virá. E ela virá de uma forma gloriosa, cabal, arrasadora. Não é isso que cantamos? Salmo 98. Cantamos a Deus com alegria, diz o Salmo, porque Ele vem julgar a terra e a julgará com justiça. E isso é um motivo de alegria para nós, crentes. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada deste atributo de Deus, da justiça de Deus. Nós achamos que o amor de Deus é algo agradável para nós. Mas quando falamos de justiça, parece que isso nos incomoda um pouco. Deus, juiz, parece uma figura não agradável. Mas não é verdade. Você não deseja que a terra encontre paz? Você não deseja que o mal seja perseguido, que o mal seja eliminado desse mundo? Você não deseja, vamos dizer assim, que o bem triunfe? Pois isso só acontecerá quando o juiz de toda a terra se levantar e executar o seu juízo. E é por isso que nós podemos ter paz. Porque embora olhamos para o mundo injusto, sabemos que quem o governa é um Deus justo, diante de quem nada passa despercebido. Que certamente executará a sua justiça. Mas mais, meus irmãos, credes em Deus, porque Deus é um Deus vivo. Isso é interessante. As pessoas buscam diversas religiões para saciar o coração. Porém, muitas vezes elas se frustram, não é? Porque nessas religiões parece que não há um link entre essas pessoas e o Deus dessas religiões. Elas oram, elas rezam, elas fazem promessas, elas fazem coisas mirabolantes, mas parece que não há resposta, não há voz. Parece que as orações e as rezas não são ouvidas. Parece que as coisas não mudam. Parece que o pecado não é derrotado. Parece que as coisas não acontecem. E de fato nós sabemos por que não acontece. Porque são ídolos criados pelas imaginações humanas. Não são aquele que é chamado do único Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus vivo é diferente. O Deus que está sendo pregado para vocês hoje é diferente. O Deus anunciado pelo Senhor Jesus Cristo é um Deus vivo. É um Deus que responde orações. É um Deus que se relaciona. É um Deus que transforma o coração do homem. É um Deus que faz nascer de novo. É um Deus que enviou o seu próprio Filho ao mundo para morrer por pecadores. É um Deus que se manifesta, que é real. É um Deus que não mente. É um Deus que podemos, apesar de não ver, ter comunhão com Ele. Comunhão real, comunhão verdadeira. E isso não é encontrado em nenhum outro lugar, não é? Meus irmãos,
Somente o Deus da Escritura, somente esse Deus criador, justo, vivo, e podemos dizer isso de todos os seus atributos. Cada um deles é essencial para a felicidade do homem. Nós precisamos de um Deus assim. Nós fomos criados para um Deus assim. Nós precisamos de um Deus santo. Nós precisamos de um Deus justo. Nós precisamos de um Deus gracioso, não é? Nós não podemos, como pecadores que somos, encontrar felicidade em Deus, porque nós estamos em rebeldia contra Ele. Nós nos rebelamos contra o autor da nossa paz. Nos rebelamos contra aquele que é a satisfação da nossa alma. Aquele que era, de fato, a maior delícia do jardim. Mas até nisso, Ele é perfeito para nós, não é? Porque Ele é um Deus gracioso também. É um Deus que oferece o perdão. É um Deus que propõe a reconciliação por meio do seu Filho. Ele é o Deus perfeito. Perfeito para o nosso coração inquieto. Ele atende a todas as nossas angústias. De maneira que somente a fé nesse Deus, queridos, pode de fato trazer descanso ao coração. E é por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Meus irmãos, de maneira nenhuma o homem pode encontrar paz em Deus por ele mesmo. Muitas vezes nós vemos isso, não é? Há algumas religiões e pessoas que pregam de fato o Deus da Escritura, em certo sentido. O Deus com esses atributos podem até citar os textos das Escrituras. E então as pessoas buscam essa paz nesse Deus, mas elas não encontram. E pelo contrário, elas encontram angústia. Por quê? É simples. Porque um Deus com essas características, somente dessa forma a qual foi apresentado, não é o Deus que trará a paz para você. É o Deus que trará o juízo. Porque você é um pecador, nós somos pecadores. Nós quebramos a sua santa lei. Nós nos aliamos a Satanás no Éden com a serpente e declaramos guerra em desobediência ao Senhor. Nós crucificamos o seu Filho. Nós somos, por natureza, após a queda, podemos dizer, o resumo de tudo aquilo que Deus odeia. A concretização, a materialização daquilo que Deus mais abomina. O pecado. E isso do nosso coração, que é pior. Não é algo meramente exterior. É algo de dentro para fora. Nós somos maus por natureza, de maneira que podemos buscar esse Deus. Mas encontraremos um juiz, certamente, que nos punirá com justiça, com retidão, com justo juízo. Mas Jesus disse: crede também em mim. Porque é através de Jesus, então, que podemos desfrutar da paz com Deus. É através da sua obra que Ele realizou que podemos finalmente, então, ter a reconciliação com esse Deus, de maneira que os seus atributos não pesem contra nós, mas sejam para o nosso favor. Jesus é o nosso propiciatório, não é? Ele é aquele que torna Deus propício a nós, pecadores. Ele é aquele que de fato recebeu a punição e a justa ira de Deus em nosso lugar para que nós fôssemos aceitos perante Deus. Para que a sua justiça não fosse algo que nos atormentasse. Para que a sua santidade não fosse algo que nos incomodasse, que nos entristecesse. Mas algo que nos consolasse. Algo que nos alegrasse. Algo que trouxesse paz ao nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que não podemos crer em Deus a parte de Cristo. Crer em Deus realmente significa, então, crer nele através do Senhor Jesus Cristo. Não podemos de maneira nenhuma descansar o nosso coração enquanto não nos achegarmos a Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. É somente assim que encontraremos a salvação e o descanso para as nossas almas. Não é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo diz logo depois, nos versículos seguintes.
Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra maneira de se chegar a Deus se não for por meu intermédio, diz o Senhor Jesus Cristo. É somente então através dele que podemos descansar em Deus. Mas, meus irmãos, o que eu penso que é o sentido mais preciso do texto, quando o Senhor Jesus Cristo disse que deveríamos crer nele para que o nosso coração não ficasse turbado, é no sentido de que ele está dizendo para crer na vitória dele, no sucesso da sua missão como mediador. É interessante. Eu lembro mais uma vez o contexto dos discípulos. Parece que tudo está caindo em ruínas. Se levantou o Senhor Jesus Cristo realizando prodígios e sinais. Que maravilha! De repente aparece um profeta que é diferente dos outros, é mais excelente. Um profeta que ressuscita mortos, um profeta que transforma a água em vinho, um profeta que cura cego de nascença, algo que nunca aconteceu na história da redenção. E todos se animam, todos ficam maravilhados com aquilo. Um profeta que prega diferente de todos os outros que eles estavam acostumados a ouvir. Prega com autoridade, alguém que dá uma voz de comando e os demônios obedeciam. Alguém que comandava o próprio mar, a própria criação obedecia. E todos certamente ficaram animados com tudo isso. Com esta nova doutrina, como eles diziam, sem entender muito bem ainda. Com isso, algo novo que estava acontecendo em Jerusalém. Aquilo era tão falado. Mas então começa o debate com os judeus. Começa a perseguição dos judeus. Jesus Cristo começa a falar da necessidade de nascer de novo. Da necessidade de verdadeiro arrependimento. Muitos começam a abandoná-lo. E parece que as coisas estão indo de mal a pior. Né? E agora, aquele que era cercado por multidões está somente com seus discípulos. E um deles é indicado traidor durante a ceia. E eles se retiram para o jardim. E Jesus está visto então de joelhos, suando, triste, em agonia, sofrendo, pedindo para que vigiassem com ele, porque ele estava sofrendo. Tudo está de mal a pior. Mas Jesus disse: creiam em mim. Não duvidem de mim. O que eu estou fazendo não é uma missão que está sendo fracassada. E vocês estão agora contemplando o fracasso do Messias, o fracasso do profeta Jesus Cristo, o meu fracasso. Creiam no que eu estou fazendo. Confiem no que eu estou fazendo. Vocês na verdade estão vendo é a vitória. E isso é importante para nós também. Porque a vida cristã é feita muito disso. Muitas vezes o que parece fracasso, na verdade é a nossa vitória. O que parece perda, na verdade é o nosso ganho. O que quando parece que estamos voltando atrás, é na verdade para seguir adiante. A vida cristã tem muito deste elemento, que muitas vezes nos é estranho. Parece que Deus está pesando a mão para nos destruir. Parece que a sua providência conspira para acabar conosco. Mas na verdade, é para o nosso bem. É para a nossa santificação. É para a mortificação dos nossos pecados. É para nos preparar para a eternidade. Não foi isso que aconteceu com o servo do Senhor, Jó? Talvez Jó contemplasse todo aquele contexto. E certamente ele diz isso em vários textos, várias partes. Ele achava que Deus então estava lhe destruindo. Que Deus de repente se virou contra ele e agora sua vida acabou. E nós vemos um Jó muitas vezes sem esperança. Já. Parece que acabou tudo. Mas no fim nós conhecemos o final da história. Não é? Na verdade, tudo que Deus fez com Jó foi para estreitar a intimidade de Jó com ele mesmo, para lhe dar a conhecer mais dele, mais do Salvador, mais da sua redenção, das suas promessas. De maneira que o Jó, no final do livro, é o Jó mais crente, mais santo do que o Jó do começo, não é?
E essa é a nossa história também. Muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus faz isso conosco. E nessas horas, o que nós devemos fazer, então? Nós devemos lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Confie em mim. Confie a sua vida a mim. Confie no que eu estou fazendo com você. Confie de que você está seguro em minhas mãos. E descanse em mim. É uma fé cristocêntrica. De maneira que se nós desejamos, então, acalmar o nosso coração, a resposta é simples, em primeiro lugar, irmãos. É fé. Uma fé clara em Deus, conhecendo Ele de fato como Ele é, quem Ele é, o Deus apresentado nas Escrituras. Ele é perfeito para nós. Mas, sobretudo, uma fé em Cristo. Conhecendo a Cristo, a sua obra, descansando nele, confiando a nossa vida a Ele. Nós encontramos paz para o nosso coração. E, meus irmãos, por que, então, parece que a nossa geração é uma geração de crentes atribulados? Uma geração de crentes inquietos? Uma geração de crentes que parece que se desesperam com qualquer circunstância, facilmente? Parece que nós regredimos, não é? Parece que nos falta conhecer mais esse Deus que não é nos apresentado na Escritura. Parece que nos falta conhecer mais desse Cristo e confiar nele e descansar dele. Eu acho estranho, muito estranho, crentes que sempre andam inquietos. É natural, meus irmãos, não me interpretem errado, que nós tenhamos dificuldades e que por vezes nós venhamos nos inquietar e ficar e sofrer com algo. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer com crentes, mas o estranho é perceber que parece que isso não é algo que acontece de vez em quando, mas é a rotina de muitos crentes hoje em dia. Onde está a paz de Cristo? A paz que Ele ofertou? Onde está o descanso que Ele prometeu? Vivido pelos crentes na Escritura, muitas vezes nas piores circunstâncias. É isso que o Evangelho oferece para nós. Ele oferece uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que, em primeiro lugar, é uma paz com Deus. E por isso, muitas vezes não importa o que acontece ao nosso redor, a fé não deveria tirar a nossa paz. De maneira que esse é o primeiro remédio que o Senhor Jesus Cristo apresenta. Mas, meus irmãos, o texto então traz um segundo remédio, talvez não tão claro quanto o primeiro, mas conhecido, porém extremamente negligenciado, que deve acalmar o coração dos servos de Deus. E esse remédio eu chamo da esperança no porvir. A esperança no porvir. É isso que diz então o verso 2 e 3, quando o Senhor Jesus Cristo diz, relembrando, não se turbe o vosso coração. E então ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele então traz aqui a esperança do porvir como mais um motivo para que o nosso coração não fique atribulado. E então, em primeiro lugar, nós vemos uma descrição dessa esperança. Ele chama a casa de meu Pai. É interessante, óbvio, creio que todos aqui sabem, que o Senhor Jesus Cristo está falando do céu, não é? Com a palavra céu, nós queremos dizer com aquele lugar onde nós estaremos com Ele juntamente por toda a eternidade e após o dia do juízo. Os irmãos conhecem a Escritura, sabe? Que a Bíblia fala do dia do juízo final, onde Deus virá, o Senhor Jesus Cristo voltará, e então ressuscitará os mortos, revestirá o seu povo com novos corpos, e então haverá um grande juízo. E aqueles que não creram em Cristo, então serão lançados juntamente com Satanás e os seus demônios, e a morte no lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. Mas aqueles que creem, então,
serão acolhidos por Ele por toda a eternidade, naquilo que nós chamamos então de céu. Esse é o significado desta palavra. E esse céu então, esse paraíso, esse lugar chamado na Escritura após o juízo final, é algo que nós não compreendemos tão claramente ainda. Na verdade, a própria Escritura não traz ensinos detalhados sobre como será lá. Mas ela traz alguns indícios, algumas analogias que nos mostram como será um lugar maravilhoso, não é? E esse texto, então, traz mais uma delas. Aqui o céu é chamado da casa de meu Pai. Interessante. O céu é a casa. É o lar. É o nosso lar. É o lugar onde nós encontramos refúgio. Todos conhecem essa expressão muito bem, todos podem se familiarizar. Quem não pensa isso após uma jornada difícil de trabalho, um dia difícil, e pensa, finalmente estou chegando no meu lar. Estou chegando na minha casa, onde eu poderei descansar, onde eu poderei encontrar os meus entes queridos, a minha esposa, os meus filhos, onde eu poderei ter comunhão com eles. Eu finalmente posso descansar deste mundo atribulado. É aquela expressão, né? Não há melhor lugar do que a nossa própria casa. Pois é isso que a Escritura quer dizer quando Jesus Cristo diz a casa de meu Pai. E Ele chama o céu assim. Ele quer dizer que será exatamente esse lugar para os crentes. Será o lugar onde os crentes finalmente encontrarão esse refúgio, esse acolhimento, esse descanso deste mundo tenebroso. Será o lugar finalmente onde eles encontrarão toda essa comunhão em amor que nos faz esquecer do mundo lá fora. Que nos faz pensar, valeu a pena trabalhar duro, valeu a pena enfrentar as dificuldades, valeu a pena. Agora eu estou em casa, com os meus. Mas não é qualquer casa, não é? É a casa de meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. É onde nós podemos finalmente, então, ser acolhidos, não em qualquer família, mas na família de Deus. Onde podemos ver, desfrutar dessa comunhão íntima e eterna com o próprio Pai. Onde a nossa segurança não será um teto que nos protegerá da chuva, mas será o próprio Deus Todo-Poderoso, não é? Salmo 91 fala isso. Fala de se abrigar no esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. A onipotência de Deus é um abrigo para nós. Imaginar então morar no local onde Ele estará lá como nosso Pai para sempre. De fato é um lugar de refúgio. É a nossa sombra, não é? O céu. Estaremos com Ele para sempre. E então o texto chama de morada também. A casa de meu Pai há muitas moradas, indicando que é um lugar de estabilidade. É um lugar da onde nós não sairemos. Nós não precisaremos nos preocupar em nos mudar para outro lugar, não é? No céu nós não pagaremos aluguel e de repente o proprietário nos expulsará e dirá, agora eu não quero mais que você more aqui, vá embora. Não, é a nossa morada. É nossa. Foi preparada para nós. E nós ficaremos lá para sempre. E há muitas delas, não é? Muitas moradas. Isso é para mostrar que há lugar para todos que se arrependerem e crerem. Isso é para mostrar a disposição que o Senhor Jesus tem, e que o próprio Deus tem, e que os pecadores se arrependam e venham a Ele. Não é isso que o profeta Ezequiel disse? Que o Senhor, ou melhor, que o Senhor disse através do profeta Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas é que o perverso se converta do seu caminho e viva. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É interessante que logo após isso o profeta diz, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Esse é um dos apelos mais gloriosos que eu vejo na Escritura, onde o próprio Deus clama, por que vocês permanecem nesse caminho que levará vocês à morte? Se convertam, se convertam. Eu tenho prazer em que vocês se convertam. Há muitas moradas na minha casa. Eu quero que elas sejam cheias, preenchidas. É um clamor para o arrependimento. É uma demonstração da disposição de Deus para com os pecadores, para que eles se arrependam
é um convite gracioso do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que lugar maravilhoso, não é? Isso não é uma esperança que acalenta o coração. Saber que não importa, o que importa não é o fim aqui, mas que grandes coisas estão por vir, que o melhor ainda está por vir. É interessante, não é? Não importa a situação, não importa a aflição, não importa como as coisas terminem, a verdade sempre será para um crente que o melhor ainda está por vir. E ele virá. E ele virá. De maneira que isso é uma esperança para nós, para acalmar o nosso coração, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não só dá uma descrição do céu como a casa de seu Pai, ele nos apresenta então a garantia ou a segurança dessa esperança. O Senhor Jesus Cristo disse: se não for assim, se assim não fora, eu vos teria dito. Mais uma vez se coloquem na mente dos discípulos. Os discípulos não viram o que nós vimos, o que nós já sabemos. Eles não viram o fim da história. Eles não sabiam que o Senhor Jesus Cristo ia ressuscitar. Eles ainda não viram a sua assunção aos céus. Eles não receberam o Espírito Santo com poder em Pentecostes. Eles ainda estão um pouco nublados em seu entendimento. Então toda essa situação parece que é o fim. E o Senhor Jesus Cristo diz: não, não é o fim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Creiam em Deus, creiam em mim. E lembrem-se, se não fosse assim, eu teria dito. Eu nunca menti para vocês antes, não é? Vocês lembram? Tudo que eu falei acontece cabalmente. Vocês lembram quando eu olhei para aquela árvore e disse 7 e ela secou na frente de vocês? Vocês lembram quando eu disse para o homem da mão ressequida que se levantasse e ele foi curado, que estendesse a sua mão e ele foi curado? Vocês lembram quando eu disse para o cego ver e ele viu, para o paralítico andar e ele andou? Você lembra quando eu disse: Lázaro, sai para fora? E ele saiu. Se não fosse assim, eu não teria dito. A minha palavra é confiável. A minha palavra é verdadeira. A minha palavra é segurança para vocês. E se eu estou dizendo, então, que na casa de meu Pai há muitas moradas, é porque assim é. Mas o Senhor Jesus Cristo vai além. Ele não somente dá a garantia da sua palavra, mas ele diz mais. Ele diz: pois eu vou preparar-vos lugar. Pode ter certeza que é assim. Que na casa de meu Pai tem muitas moradas. Por quê? Porque eu vou adiante de vós preparar-vos lugar. Interessante, não é? Para eles talvez essa palavra não teve tanto impacto, mas agora pode ter para nós muito mais. Porque nós sabemos o fim da história. Nós sabemos o que aconteceu depois. Nós sabemos como o Senhor Jesus Cristo tomou a nossa cruz. Como ele sofreu em nosso lugar. Nós sabemos que na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento a ira de Deus estava sobre ele. A ira que era nossa. Nós sabemos que ele tomou o nosso pecado. Nós sabemos que isso foi aceito diante de Deus. Nós sabemos porque o véu se rompeu de cima a baixo. Nós sabemos porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E o sepulcro não pôde contê-lo. Ele apareceu aos seus discípulos várias vezes. E então foi assunto aos céus. E nós sabemos como o céu lhe recebeu, não é? Talvez fôssemos nós na porta do céu, por assim dizer. Talvez só ouvíssemos uma grande voz: você não pode entrar aqui. E as portas estariam fechadas. E o anjo, como o mesmo anjo lá do paraíso, com a espada de fogo, certamente cortaria a nossa cabeça e nos levaria direto para o inferno. Porque não há homem digno de entrar no céu. Mas não foi assim que Cristo foi recebido. Não ele. Porque ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Porque ele não tinha pecado algum. Porque ele cumpriu perfeitamente a sua missão. Porque ele morreu na cruz. Porque ele venceu. Porque ele triunfou como nosso mediador. As portas dos céus se abriram para ele, diz o Salmo 24.
E ergueram as cabeças em grande voz e contemplaram o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, entrando com dignidade, com justiça, com glória nos céus. Algo estranho. Nunca antes ocorreu. Um homem entrando nos céus. Um homem entrando nos céus. Mas ali estava o Deus homem, o nosso mediador, o vitorioso guerreiro, o Senhor dos exércitos. Entrou nos céus. E para quê? Eu vou preparar-vos lugar. Porque Ele foi adiante de nós. Para nos preparar lugar. E é meio curioso isso, não é? Que a obra de Cristo não terminou em certo sentido na cruz. Porque a palavra de Deus diz que Ele está como nosso sumo sacerdote, intercedendo à destra de Deus em nosso favor. De maneira que até hoje Ele trabalha também, intercedendo por nós, para que nós não desfaleçamos, para que o nosso coração não fique atribulado, para que nós não venhamos sucumbir diante dos nossos inimigos, mas para que nós venhamos triunfar como Ele triunfou. E entrar naquele lugar que Ele foi adiante de nós e nos preparou morada. Na casa de seu Pai. De maneira que podemos confiar que Ele está fazendo isso, não é? Mas em terceiro lugar, então, o texto dá outra garantia. O Senhor Jesus Cristo dá outra garantia. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Talvez agora nós estejamos na mesma condição que os discípulos estavam naquele momento. Eles não viram a Assunção ainda. Eles não viram a cruz ainda, nós vimos. Mas assim como eles, nós não vimos a volta de Cristo ainda, não é? Mas temos que crer. E o mesmo Cristo que nunca mentiu para os discípulos e disse para confiar na sua palavra. O mesmo Cristo que disse para os discípulos que ia adiante deles preparar morada. E foi, nós sabemos que foi. É o mesmo Cristo que diz: eu voltarei. De maneira que é uma esperança segura. Nós podemos confiar nessas, podemos nos apegar nessa esperança. O mesmo Cristo que vimos subir aos céus, relatando na Escritura, é o mesmo que descerá, disse o anjo. E Ele voltará. E para quê? Para nos receber para Ele mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Talvez o pior medo dos discípulos não fosse o fracasso em si, do profeta Jesus, ou da sua missão, que eles não entendiam muito claramente, mas fossem perder a própria presença do Senhor Jesus. Eles amavam o Senhor Jesus. E certamente os crentes aqui presentes, que já passaram por experiências gloriosas, consoladoras com a palavra de Deus, com os meios de graça, sentindo aquela doce comunhão com o Senhor Jesus Cristo, sabem que não há nada pior do que perder o senso de sua presença, não é? De que perder o senso de que Ele está conosco, de que Ele nos ama, de que aquele senso de segurança que Ele dá muitas vezes ao seu povo, que nos dá conforto e paz, não há nada pior nesse mundo do que perder isso. É melhor perder o emprego. É melhor perder a vida. É melhor perder a saúde, a visão. É melhor perder a família, os bens. Mas a horrível coisa é perder o senso, o conforto que há, a segurança que há na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É a pior coisa. E talvez fosse a pior para os discípulos também. Para onde Ele irá? Ele diz que irá a algum lugar, nós não sabemos nem para onde Ele vai, como é que nós vamos com Ele? Vamos perdê-lo. Ele ficará longe de nós. Nós que largamos tudo por Ele. Nós que estamos sempre diante dEle, que o amamos. O que será de nós? O Senhor Jesus disse: eu voltarei, para que onde eu esteja, onde eu estou, estejais vós também. De maneira que a joia ou a coroa
dessa esperança que o Senhor Jesus Cristo apresenta, não é nada mais, nada menos do que a sua própria presença, não é? Como diziam os puritanos, o céu só é o céu por causa do Senhor Jesus Cristo. Toda a glória do céu, todo o seu resplendor, todo o seu conforto, toda a sua beleza só é real para nós, só faz sentido por causa dele. Porque ele está lá. Porque estaremos com ele para sempre. Esse é o maior desejo de todo crente. É conhecê-lo face a face. É estar com ele eternamente, de estar aos seus pés. Para sempre, sem pecado, em perfeita comunhão. Não há glória maior, não há beleza maior. Nada que seja mais importante do que isso. Pois é isso que ele nos promete. Eu virei para que para sempre, onde eu estou, vocês estejam também. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Isso é maravilhoso, não é? Salmo 73, 25. Um dos meus textos favoritos da Bíblia diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O salmista falando a respeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O que é que eu tenho mais no céu? É dele. É ele que importa para mim. De maneira que essa é a grande joia dessa esperança que o Senhor Jesus nos apresenta. E para vocês, meus irmãos, essa é a joia para vocês também. Que pena, não é? Que meditamos tão pouco a respeito do céu. Que pena que as coisas dessa vida, as dificuldades, as tarefas, os deveres, os desejos, os sonhos desta vida têm tomado tanto espaço no nosso coração que nós nem pensamos mais no Senhor Jesus Cristo, na eternidade com Ele. Que temos mais prazer no aqui, nas coisas daqui, do que estar na sua santa presença. Talvez seja por isso que meditamos tão pouco a respeito do céu. Preferimos as coisas daqui. Preferimos o que o mundo tem a oferecer. Então para que pensar no céu, se o céu, a joia do céu, é a presença do Senhor Jesus Cristo? Mas isso acontece porque nós conhecemos pouco a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se nós meditarmos mais na sua palavra, na sua pessoa, na sua obra, nós veremos como Ele é totalmente desejável. Como não há nada melhor do que estar com Ele, do que ter comunhão com Ele. Como não há nada melhor do que aprender mais dEle. Do que crescer no conhecimento do Salvador. Do que ansiar e orar pela sua volta. Quanto mais fizermos isso, mais paz encontraremos. Porque essa é a grande consolação para o nosso coração. É saber que Ele voltará. E que estaremos com Ele para sempre. E é por isso que devemos nos preparar para isso, irmão. O aqui passará. Este mundo de dores passará. A eternidade está às portas. Quem sabe está mais à porta para você ainda hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. E como você está diante dessa realidade? Você está preparado para ficar face a face com Cristo? Você está preparado para se encontrar com a eternidade? De que lado você estará? Nesse lado de extrema consolação e alegria? Ou no outro extremo de tristeza e sofrimento eternos? Meu desejo é que todos aqui possam então ouvir esta palavra do Senhor Jesus e se arrepender e crer nele e entender que o que mais importa não é o que nós vemos agora, não é o que nós temos agora, que tudo passará,
mas que a eternidade, ela tem um peso maior, infinitamente maior, que ela está às portas, que ela é real, que não é um conto fictício da Escritura, e que a nossa esperança então esteja no Senhor Jesus Cristo, que disse que há muitas moradas lá, e que Ele foi preparar-nos lugar. O Senhor nos abençoe.